Hoje eu quero ler um salmo para você e mostrar para você a sabedoria dos israelitas e como a gente aplica isso em nossa casa, em nossa família, para construirmos famílias fortes. O texto de hoje é o Salmo 103. O Salmo 103, eu queria que você prestasse atenção, porque esse salmo é muito importante e vai nos apontar um caminho de sabedoria para nós vivermos com nossas famílias. Eu queria que você prestasse atenção, porque esse salmo dos israelitas é um salmo do rei Davi, e ele fala sobre a brevidade da vida, e em seguida ele fala sobre famílias fortes. Então preste muita atenção, porque nós estamos falando de algo que foi escrito há 2.300 anos atrás. São mais de 2 milênios, mais de 2 milênios. Isso aqui tem que nos ensinar alguma coisa. Isso aqui tem que mexer com o nosso coração. Sabe, talvez você esteja colhendo algumas coisas que você plantou lá atrás, com falta de sabedoria no seu casamento, no convívio com o seu marido, na forma de criar os seus filhos. Quantos estão vivendo problemas hoje que são fruto de coisas que você plantou por tolice lá atrás? Por exemplo, eu não sei se você manipulou muito, se você foi muito vitimista, se você foi muito reativa no seu relacionamento conjugal e hoje você está colhendo um casamento com dificuldades e você tem ciência de que isso foi culpa sua. Você tem responsabilidade nesse processo. Talvez não só você, talvez isso não seja fruto somente de erros seus, mas eu queria falar com pessoas maduras nessa manhã que consigam dizer assim: olha, eu errei com meu filho, eu errei na forma como eu criei meu filho, ou eu fui muito omisso, ou eu fui rígido demais, eu passei do ponto, eu fiz de uma forma completamente tosca, eu não fui presente na criação do meu filho. E hoje eu estou lidando com um adolescente, com um menino rebelde, um menino que não está vivendo nos caminhos do Senhor, e a omissão foi minha, a culpa foi minha. Esse é o primeiro passo para adquirirmos sabedoria. Enquanto você ficar terceirizando sua responsabilidade, a sua vida familiar não vai mudar, não vai mudar. Meu principal recado para você é que você pare de olhar um pouco para o erro dos outros. Eu sei que seu marido pode ter errado muito, inclusive ter adulterado ou feito coisas mais graves. Eu sei que sua esposa pode ter errado feio com você e cometido coisas terríveis com você. Mas a nossa parte é olhar para cima, olhar para o céu e dizer: Senhor, muda a minha vida primeiro. Eu estou disponível. Eu quero ser transformado, eu quero ser mudado, eu quero me tornar uma pessoa sábia. Porque se você olhar toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que Deus usou a vida de pessoas, de homens e mulheres, que amadureceram primeiro, que entregaram o coração primeiro, que tomaram o primeiro passo, que estiveram disponíveis apesar de seus defeitos. E através do testemunho dessas pessoas, da entrega dessas pessoas, do eis-me aqui dessas pessoas, Deus mudou a história familiar, Deus mudou a história de um povo, Deus mudou a história de uma nação. Será que você pode dizer isso para Deus? Deus, eis-me aqui. Eu não sei como consertar meu casamento, eu sou limitado, eu sou cheio de defeitos, mas eis-me aqui. Eu não sei como criar meus filhos, mas eis-me aqui. Foi isso que todos os homens da Bíblia fizeram, todas as mulheres fizeram. Ruth, Esther, Moisés, Priscila e Áquila, apóstolo Pedro, homens e mulheres com defeitos mil, mas eles disseram: Senhor, eu não sei como é que o Senhor vai fazer, mas se o Senhor quer contar comigo, então eis-me aqui. E eu acredito que Deus vai fazer isso na sua história, na sua família. Mesmo que tenha sido uma história de fracasso, de dificuldades, de muita luta, de abandono, falta de intimidade no lar, falta de harmonia no lar, eu sei que nós podemos escrever com Deus uma história diferente. Eu não estou fazendo promessa superficial de coach ou de pregador marmelada aqui, não. Eu quero falar com você de algo muito sério, porque existem princípios milenares e existem promessas em resposta a esses princípios, e eu vou te provar aqui. Então, Salmo 103, a partir do verso 15, isso aqui é uma palavra de Deus para a gente começar o dia com a sabedoria do rei Davi, inspirado por Deus. Ele escreveu isso aqui: quanto ao ser humano, quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Depois, soprando nela o vento, ela desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. O rei Davi começa esse versículo 15, o verso 16, de uma forma muito forte, falando sobre a brevidade da vida. A vida do homem é como a grama, é como um mato. Você já viu o mato como é?
ele nasce, cresce rápido ali. Às vezes, eu não sei quantos vieram da roça, do interior. Inclusive, se tiver alguém aqui que veio ou que ainda mora na região mais rural, eu sinto me permitam dizer isso aqui, mas eu sinto inveja de você, porque o meu sonho é levar minha família para uma região de campo, tirar minha família da cidade grande. E quem tem mais contato com isso sabe que, poxa, às vezes você tem um pasto que está seco, um pasto que não está alimentando o gado, não está conseguindo dar flor, e de repente vem uma chuva, uma noite, 2 dias chovendo, e de repente aquela grama, aquele mato cresce de uma forma rápida, assustadora, de um dia para o outro. Mas interessante, porque da mesma forma como o mato cresce, de manhã, de tarde ele já não existe. Às vezes o vento leva, né? Às vezes vem uma tempestade, vem um vento mais forte, ele já não existe mais. E o que Davi está dizendo é, a vida do ser humano é assim, é muito rápido, é tudo um pulo, é tudo uma jornada muito ligeira. A gente acha que vive muito tempo, 60, 70 anos, 100 anos, o que é isso? O que é isso? Por exemplo, quantos anos vocês têm de casados? Eu e Jéssica vamos fazer 11 anos. Próximo dia 8 a gente faz 11 anos de casados. Muito rápido. Outro dia a gente estava casando. É um pulo. É um pulo. E às vezes a gente fica olhando muito para os nossos sofrimentos e as dificuldades que nós estamos vivendo. E hoje em dia existe uma pregação que apela para as nossas mentes e bombardeia as nossas consciências com pensamentos do tipo, pense mais em você, se ame mais, se valorize mais. Você precisa muito negligenciar o que os outros querem e pensar mais na sua própria satisfação, nos seus próprios deleites. E essa é a pregação do mundo hoje. Essa é a pregação das ideologias. Não importa o que Deus te criou para ser, não importa a vontade de Deus, não importa a sua família, não importa seu marido. Abandone esse marido idiota. Pense em você. É ou não é? Essa é a pregação do mundo ou não é? Claro que é. A pregação que nós vemos hoje em tudo, nas culturas, nas novelas, nas mídias, nas séries, nos jogos, em tudo que tem contato com a nossa família é se priorize, pense mais em você. Mas a verdade é que a vida é muito rápida. A vida é muito rápida, gente. Algumas pessoas entraram pensando em se divorciar por motivos egoístas, por motivos mesquinhos. Você está pensando no seu próprio umbigo e tomando uma decisão extremamente tola. Eu sei que as pessoas erraram com você, mas ainda assim a sua família é preciosa e a vida é rápida. A vida é muito rápida. Daqui a 20, 30 anos, talvez você esteja solitário e você não vai conseguir voltar no tempo para desfazer essa decisão. Você entende isso? Você entende isso ou não? Então será que não vale a pena hoje você decidir lutar por esse casamento que é precioso diante de Deus? Lutar pela sua família, lutar por um filho que está perdido, né? Muito fácil você desistir. O caminho do divórcio é muito mais fácil do que tentar restaurar o casamento. Uma coisa que eu não posso mentir para você, eu não tenho como esconder essa verdade de você. O divórcio é muito mais fácil do que a luta pela restauração. Eu preciso ser sincero. Eu preciso ser sincero. Se eu disser alguma coisa diferente disso, eu estou mentindo. Construir uma família forte é difícil pra caramba. Leva tempo. Dói na carne. Criar uma criança, criar um filho bem criado, dói na carne. São noites perdidas. São dias de dedicação. Cadê as mães aqui? Cadê as mamães? Eu fico vendo Jéssica. Joel vai fazer 6 meses agora. Esse período de amamentação, de madrugadas, noites perdidas. É muito duro, né? Criar uma família, edificar uma família forte é dureza, é muito duro, mas vale a pena. As melhores coisas dessa vida valem a pena. Então lute pela sua família, lute pelo seu casamento. Talvez alguém esteja pensando assim, Rafa, eu já perdoei tantas vezes, eu já paguei o mal com o bem tantas vezes, eu já andei a segunda milha tantas vezes, dói, eu não aguento mais. Não aguento mais. E a minha palavra para você hoje é que está aqui no Salmo 103, verso 15. Quanto ao homem, a sua vida é como uma relva. É rápido. Logo, logo, essa jornada aqui vai ter acabado e os nossos olhos precisam estar na eternidade. Você consegue pensar um pouco no sentido eterno da vida, no sentido eterno do que você está construindo? Sabe, eu tenho algumas alunas e alguns alunos que demoraram 6, 7 anos para restaurarem um casamento. E hoje eles olham para trás e pensam assim, caramba, como foi bom ter escolhido plantar no terreno correto. Plantar e investir na restauração do meu casamento. Valeu a pena. Você entende? É muito mais fácil você desistir. É muito mais fácil você entregar os pontos. Mas eu não vou deixar você entregar os pontos.
O sistema quer que você entregue os pontos. Os governos dessa terra, os reis e os poderosos deste mundo, eles querem que a sua família seja fraca. Eu preciso dizer isso aqui, gente. Eu sei que é impopular, eu sei que vai ter gente dizendo que isso aqui é teoria da conspiração, eu sei que vai ter gente chateada aí dizendo que eu estou viajando na maionese, mas vamos lá, se você fosse um dominador, se você fosse um governante e quisesse manipular um povo, uma nação, um território, você gostaria de ter famílias fracas ou famílias fortes? Se você fosse um governante e tivesse um projeto de poder político, se você fosse um governante perverso, sem Deus no coração, e você quisesse dominar um continente, uma nação, um país, você gostaria de dominar famílias fracas ou fortes? É óbvio que você gostaria de ter famílias fracas naquela nação, porque você domina mais facilmente famílias fracas, você está entendendo? Se você quer dominar uma nação, você precisa que as famílias sejam fracas. Famílias fortes não são manipuláveis. Então, nós queremos construir famílias fortes, mas os governos deste mundo, os projetos de poder globais, eles querem que a sua família seja fraca, eles querem que os seus filhos não tenham princípios, eles querem que o seu casamento seja pueril, imaturo, superficial, está entendendo? Então nós estamos aqui para construir famílias fortes, mas o sistema deste mundo quer que a sua família seja uma família fraca. Tudo que existe hoje aí, a indústria pornográfica foi criada para fazer dos homens pessoas fracas. Você que está me ouvindo aí, que é um marido viciado em pornografia, você é um babaca. Eu queria te dizer que você é um verme, você é um babaca. Você caiu numa estratégia de dominação, você acha que está tendo prazer, mas você é um rato viciado numa dependência química que alterou o seu cérebro, e hoje o seu casamento é um lixo e um fracasso, e você não consegue mais ter uma performance sexual adequada, porque você caiu numa armadilha, cara. Você caiu numa armadilha. A indústria pornográfica é construída para aprisionar homens, para destruir casamentos. Inclusive a indústria cinematográfica, hoje Hollywood e a Netflix e todos os streamings, vocês já viram quanta lacração, né? Não sei se vocês percebem isso, mas é quase impossível hoje você assistir um filme, uma série que não tenha baixaria, perversidade, que não ensine padrões indesejáveis para os nossos casamentos e para as nossas famílias, que não relativize, que não banalize o sexo, que não banalize a criação de filhos, que não banalize a autoridade dos pais, que não banalize o núcleo familiar. Por que isso? Pessoal, isso não é à toa. O sistema perverso desse mundo, o sistema diabólico, precisa que a sua família seja fraca, porque você não domina alguém que tem uma família forte. Você não manipula alguém que tem uma família forte. Você vai conseguir manipular? O cara que tem um pai sábio, uma mãe que é aquela anciã madura, que é uma referência na cabeça dele, que aconselha o filho, que tem um tio. Você consegue manipular, você consegue fazer mal, por exemplo, para uma mulher que tem 3, 4, 5 homens na família, um tio, um primo, um pai que morre por ela, que a protege. Você não consegue chamar para um crime, você não consegue chamar para o mundo das drogas ou para se tornar um criminoso, um adolescente que mora numa casa com 3, 4 grandes referências na vida dele, que prega a palavra de Deus, que o discipula, que cobra atitudes honestas da parte dele. Você não perverte aquele cara, porque ele está numa família forte, né? Então nós precisamos aprender com a palavra de Deus a construir uma família forte. E a verdade é que a vida é muito rápida. A verdade é muito... tudo passa num pulo, muito rápido, muito rápido. Então eu sei que está difícil hoje, eu sei que está doloroso, eu sei que você que está lutando para tirar o casamento de uma crise, parece que os dias não passam, parece que cada noite é um pesadelo, parece que os desafios são maiores do que você, mas não são maiores que o seu Deus, não são maiores que a nossa fé, não são maiores do que o propósito. Queria pensar nessa manhã com relação a propósito. Você está lutando pela sua família por uma questão de propósito, não de prazer. O homem moderno, ele faz tudo por prazer. Ele continua na pornografia porque ele não tem propósito, ele quer prazer. A pessoa imatura, ela toma decisões por prazer. Isso é típico da criança, né? A criança, ela pode estar com cárie no dente. Se você colocar mais algodão doce, mais leite condensado, mais doce na frente dela, ela vai comer mais. Você pode dizer assim, olha, isso vai estragar seus dentes. Uma criança é assim. Menino, para de comer pirulito doce, porque isso aí vai estragar seus dentes. E você coloca na frente dela, o que é que ela faz? Ela come novamente. Porque a mente infantil, ela age por impulsos voltados para prazeres e conforto.
Mas um adulto, o maduro, ele age por propósito. Então hoje não tome decisões relacionadas à sua família por prazer, por conforto, mas por propósito. É isso que interessa. É isso que separa os homens dos meninos. É isso que separa os adultos das crianças maduras, espirituais, das crianças imaturas emocionalmente. É a capacidade de tomar decisões baseadas em propósito, em dever, né? Em missão. Essa que é a coisa, tem a ver com missão. E aí eu gosto desse salmo porque o rei Davi continua falando o seguinte: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Olha como o texto começa a falar de família, né? A sua justiça é sobre os filhos dos filhos, para os que guardam a sua aliança e que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Então esse salmo, na verdade, é uma promessa para famílias que se importam com a lei do Senhor, que se importam com os princípios de Deus. Isso é muito interessante, porque o salmo fala de filhos dos filhos. Eu não sei se você consegue pensar na sua família assim, né? Uma família abençoada e que usufrui da bênção de Deus, inclusive nos filhos dos filhos. Olha só que coisa interessante essa visão dos israelitas, né? Isso aqui é Salmo 103, verso 17. Salmo 103, verso 17. Misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, na vida daqueles que temem ao Senhor. Então, poxa, eu fico triste quando eu converso com um jovem, eu converso com alguns de vocês, e eu percebo que vocês não têm mais essa mentalidade de uma família numerosa, que se multiplica, experimenta a bênção de Deus na vida dos netos. Muitos de vocês não conseguem pensar nem em filhos. Muitos de vocês estão preocupados com um carro novo, com a casa nova, em viajar, e pensam assim: não, vou passar mais 10 anos casado aqui sem ter filhos, porque o que importa é a gente construir uma vida confortável, cheia de patrimônios, etc. E essa não era a visão dos israelitas, não é a visão que eu aprendo com a palavra de Deus. O povo de Deus estava muito mais preocupado em construir uma família sólida, e isso tem a ver também com a prole, tem a ver com a procriação, tem a ver com o entendimento de que os filhos e os filhos dos seus filhos e os filhos depois deles são o legado e a reprodução daquilo que você está deixando nessa vida como um homem, uma mulher que temem ao Senhor. Sabe, eu vejo no Brasil hoje uma mentalidade egoísta de pessoas que não querem ter filhos. Tem idiotas aí nos podcasts, esses atores do lixo da Rede Globo, pregando e ensinando para milhões e milhões de jovens que ter filho é uma coisa ruim, que ter filho é uma coisa que vai estragar a sua vida, que a função e a missão da maternidade são um lixo e que não prestam para nada. Deixa eu te falar uma coisa, a palavra de Deus diz exatamente o contrário. Os filhos são um presente de Deus. Os filhos são a herança do Senhor. Os filhos sempre vão ser uma coisa boa e devem ser acolhidos com sabedoria, porque por mais trabalho que isso dê para você, por mais sacrificante que isso seja, isso vai resultar na duração da sua vida depois de você. Esse era o entendimento dos israelitas, né? Meu filho sou eu depois que eu for embora, entendeu? É a minha família continuando. É a família que Deus me deu, perdurando depois de mim. Depois de mim. É por isso que Deus faz uma promessa para os israelitas aqui, e para eles fez sentido. A misericórdia e a justiça do Senhor serão de eternidade a eternidade sobre os filhos dos filhos na vida daqueles que temem o Senhor e se importam em cumprir os seus preceitos. Aí você fala isso para um moderninho, ele não dá valor nenhum hoje. Que negócio de filho? Eu não quero saber de filho, quanto mais dos filhos dos meus filhos. Mas na vida do povo de Deus isso aqui era muito precioso. Uau! Então quer dizer que eu vou experimentar a bênção do Senhor não só na minha vida, mas os meus filhos depois de mim, se eu viver de acordo com os princípios da palavra sagrada. Vocês estão vendo o que está acontecendo na Europa, né? Londres, Paris, Alemanha, se você for em diversas cidades alemãs, hoje são califados islâmicos, caramba, porque os cristãos não querem mais ter filhos, né? É um filho por mulher e olhe lá. Enquanto os muçulmanos estão reproduzindo 3, 4, 5 vezes, famílias com 6 filhos, e eles chegam num país e começam a fazer filhos. O que é que vocês acham que irá acontecer daqui a 20 anos, daqui a 30 anos? Existem projeções de que a maior religião em Paris, por exemplo, daqui a 20 anos, vai ser a religião islâmica, né?
A gente vai deixar isso acontecer no Brasil? A gente vai deixar isso acontecer? Eu não acredito que esse seja o projeto de Deus para as famílias cristãs. Eu acredito que nós devemos abrir os nossos olhos para algo que está acontecendo, porque isso não é bom, isso não é sábio, não existe sabedoria nisso. E eu acredito que é um tempo de nós voltarmos para a palavra de Deus e entendermos com base bíblica como o Senhor encara a prole, a criação dos filhos e uma família numerosa. Eu acho que é um tempo de nós nos arrependermos dessas decisões atabalhoadas que nós tomamos e voltarmos atrás nesse sentido. Talvez algumas pessoas estejam aqui e precisavam ouvir isso. Tenha filhos, como o Joelzinho aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, Joel, aqui. Aqui, ó. Aqui como vale a pena, tá vendo, pessoal? Ó, acorda de madrugada, né? Não deixa a gente dormir, mama pra caramba. Você vai ter que produzir uns 30 litros de leite por dia, né? Aqui as bochechas, ó. Aqui. Dá bom dia pro pessoal. Mas vale a pena, né? Por mais que seja doloroso ser mãe, e é um sacrifício muito grande, um sacerdócio, mas quando nós tomamos as decisões baseadas em propósito e não em prazeres, certamente as nossas famílias serão numerosas, eu tenho certeza disso, né? Eu queria mostrar uma coisa para vocês, que o filho de Davi, depois dele, escreveu, porque, vamos lá, se Davi falou dos filhos, o que é que o filho de Davi escreveu? Então, um provérbio de Salomão, Provérbios 17, verso 6, que fala o seguinte, olha só: a coroa dos idosos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Isso aqui é Provérbios 17, verso 6. Olha que coisa linda isso aqui. A coroa dos idosos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. Olha que ideal de família maravilhoso esse aqui que nós encontramos na palavra de Deus. Eu não sei se na sua família é assim. Se os seus filhos pensassem em você, será que eles pensariam assim: caramba, a glória da minha vida são os meus pais, a minha mãe é uma baita de uma mãe, meu pai é uma grande referência para mim. Eu não sei quantos aqui podem dizer isso sobre os seus próprios pais. Na sua família é assim? Na sua família você pensa nos idosos e nos seus antepassados, e você sente uma honra por ter sido filho e neto deles, né? Quando seus filhos pensam em você, será que eles pensam a respeito disso com satisfação, como um privilégio? Você entende seus filhos assim? Porque a Bíblia está dizendo, né, que a coroa dos idosos é saber que teve netos. Hoje em dia as pessoas não querem nem ter filhos, né? Os velhinhos hoje em dia não querem ser mais avós e avós. Não existe mais. É difícil encontrar aquela vovó de antigamente. Sabe aquela vovó tipo, sei lá, tia Anastácia, não sei se é Anastácia, do sítio do Pica-Pau Amarelo, aquela vozinha que fazia bolo de macaxeira, de aipim, de laranja para a família toda, que se contentava em estar com os netos. Hoje em dia as avós estão interessadas em outras coisas. É difícil, muito raro a gente encontrar avós e avós que gostem desse privilégio de cuidar dos netos. E eu fico me perguntando com Jéssica, né? Caramba, e a gente? Que tipo de avô a gente será? Porque se a palavra de Deus diz que a coroa dos avós, dos idosos, são os seus netinhos, será que a gente também não está indo pelo mesmo caminho errado? Dona Benta, exatamente. Será que tipo de avô a gente será? Se a gente não consegue nem ser pai e ser mãe, será que com 50, 60, 70 anos, quando a gente tiver os nossos netos, a gente vai sentir prazer e honra e o privilégio de cuidar dos nossos netinhos?